Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, eu gostaria de me dirigir hoje, senhor presidente, sobretudo ao cidadão do município do Rio de Janeiro. Eu poderia utilizar essa tribuna para, como já fiz outras vezes, rebater aqui as sandices, as temeridades que esse prefeito Marcelo Crivella tem falado. Na linguagem popular, senhor presidente, as abobrinhas que esse prefeito tem falado, o que muitas vezes o coloca numa situação absolutamente, além de profundamente desrespeitosa ao cidadão do Rio de Janeiro, o coloca muitas vezes numa situação, eu diria, constrangedora para si próprio, porque o obriga a tentar desfazer aquela abobrinha que ele acabou dizendo, que não é a primeira vez. Aliás, nas últimas semanas, o noticiário está absolutamente recheado de abobrinhas do senhor prefeito Marcelo Crivella. Eu, senhor presidente, poderia trazer à baila aqui nessa tribuna, fruto dos mesmos jornais, da mesma imprensa, as notícias dos indícios de corrupção relacionados à Prefeitura do Rio de Janeiro, que já começam a aparecer. Eu poderia, senhor presidente, expor aqui nessa tribuna, como já o fiz em outras oportunidades, o aparelhamento da máquina pública da Prefeitura do Rio de Janeiro por parte do prefeito Marcelo Crivella, no sentido de lotear secretarias em troca de apoio político, de lotear secretarias em troca de apoiamento para que o seu processo de impeachment na Câmara Municipal não fosse adiante. Um prefeito que não tem nenhum traquejo para dialogar com as forças de oposição, com as forças políticas, que fez questão de afastar toda a representatividade de vereadores eleitos pelo voto popular na cidade do Rio de Janeiro e que, antes de mais nada, descumpriu promessas de campanha quando dizia que faria uma reforma administrativa e não fez. Muito ao contrário, enganou a população com um discurso falacioso de que reduzir número de secretarias e inchar a máquina com subsecretarias, com coordenadorias, na verdade, nada mais é do que uma tramóia para inflar a administração pública, fazer com que a Prefeitura do Rio de Janeiro torne a sua máquina pública paquidérmica e, sobretudo, inoperante. O que o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro fez nesse loteamento para alguns vereadores, conseguiu transformar secretarias do envelhecimento, junto com eventos, junto com praça pública, juntou os temas mais variados numa só secretaria, entregou irresponsavelmente a grupos políticos, justamente para tentar viabilizar politicamente uma reeleição, tentar viabilizar uma maioria na Câmara Municipal e, sobretudo, enganar a população da cidade do Rio de Janeiro. Eu poderia, senhor presidente, citar, como já fiz inúmeras vezes, a falta de amor, a falta de zelo, a falta de cuidado, de carinho com a cidade do Rio de Janeiro, que esse prefeito definitivamente não tem. Eu poderia, senhor presidente, citar aqui nessa tribuna, dessa mesma tribuna, as palavras do deputado Alexandre Knoploch, no sentido de que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é, sim, o responsável objetivo por dezenas e dezenas de vidas que foram ceifadas nas filas dos hospitais, das UPAs, com um atendimento de péssima qualidade, com um absurdo desrespeito aos servidores da saúde, aos profissionais da saúde, que passaram o final do ano agonizando sem receber seus salários e, consequentemente, num serviço público de péssima qualidade que levou, sim, a dezenas e dezenas de vidas perdidas na cidade do Rio de Janeiro. Eu poderia, senhor presidente, além disso, constatar
como cidadão carioca que sou, aquele que transita pelas ruas dessa cidade, eu poderia constatar o verdadeiro estado de abandono, de depredação, de destruição que o Rio de Janeiro tem vivido. Ruas escuras, abandonadas, alagadas, sem serviços públicos básicos, sem poda de árvores, sem iluminação pública, com proliferação de cracolândias, com moradores de rua, que é um problema social, mas que tem que ser enfrentado pelo município, num estado de absoluta desordem pública, tudo irregular nessa cidade, um zoneamento impensado, um crescimento das áreas de favela nessa cidade, as encostas do Rio de Janeiro, que agora esse prefeito faz chacota com a cara das pessoas de baixa renda. Elas têm crescido, ali na região da Tijuca, por exemplo, eu já demonstrei nas minhas redes sociais um crescimento desordenado, ilegal e ilegítimo, fruto de uma falta de estruturação urbana, de ordem pública e qualquer outro serviço de qualidade nessa cidade. Eu poderia, senhor presidente, utilizar essa tribuna hoje para falar, ou melhor, para lamentar profundamente o comportamento de alguns deputados das forças conservadoras que venceram a eleição em 2018, que inacreditavelmente estão lá ao lado desse prefeito, ex-ministro de Dilma e Lula, que está fazendo o pior governo da história dessa cidade, numa absoluta incompetência, frustrando valores que nós defendemos aqui nessa casa. Eu poderia fazer uma crítica, eu diria até, além disso, desrespeitando pré-candidaturas à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque faltam alguns meses para a eleição. Eu tenho dito, deputado Luiz Paulo, e não é segredo para ninguém, sobretudo do meio político, que eu tenho, respeitando a legislação eleitoral, respeitando a democracia, a legislação, eu tenho, além de um profundo desejo de contribuir para o Executivo Municipal, mas, dentro da lei, uma pré-candidatura apresentada nas esferas partidárias. O desrespeito não é só a uma pré-candidatura minha, não, que representa, sim, os valores conservadores vitoriosos em 2018. É um desrespeito, por exemplo, a uma pré-candidatura também apresentada do deputado Márcio Gualberto, que também é um representante dessas forças conservadoras, legítimo, um bom parlamentar. É um desrespeito ao deputado federal Luiz Lima, que também no exercício do seu mandato da democracia, respeitando as dezenas de milhares de votos que obteve em 2018, expressando o seu amor por essa cidade, também apresentou uma pré-candidatura de viés conservador. É um desrespeito àquele que muitas vezes estava com esse grupo em outros ambientes, o deputado Ottoni de Paula, não é do meu partido, mas já expressou o seu desejo de uma pré-candidatura e efetivamente representa forças conservadoras. Ora, eu poderia usar essa tribuna para fazer críticas, não fiz até agora e não as farei. Agora, o que me causa, além de profunda perplexidade, mas sobretudo indignação, é a forma pela qual esse desprefeito tem agido em relação à cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho sido vítima de algumas publicações nas redes sociais, extraíram um vídeo meu, por ocasião, desde que assumi o mandato, não estive nenhuma vez na prefeitura, a não ser para protocolar as centenas e centenas e centenas de ofícios, fruto de demandas de cidadãos do Rio de Janeiro, e que nenhuma delas foi sequer respondida, muito menos atendido. Eu nunca fui para lá festejar com o atual Executivo Municipal, exceto quando tive a oportunidade de participar de um ato de posse de um secretário municipal, e ali, senhor presidente, já concluindo, eu destaquei naquela oportunidade que no ano de 2016, onde eu tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito nessa cidade ao lado do senador Flávio Bolsonaro. E aí, no segundo turno, nós ficamos efetivamente entre a cruz e a caldeira. Eu digo a cruz porque de um lado tinha o bispo Crivella, do outro lado da caldeira tinha
o deputado federal Marcelo Freixo, que efetivamente representa o que eu considero de mais repugnante em suas bandeiras, dentre as quais eu destaco o aplauso ao tráfico de drogas, à liberação das drogas, à baderna, à balbúrdia, a tudo aquilo que eu considero absoluta desordem e desantenado com as famílias, com os valores e com os princípios que eu considero relevantes e que são pauta do meu mandato. E naquele momento nós fizemos uma opção, por óbvio, ao ex-prefeito Marcelo Crivella, que efetivamente traiu a confiança dos cidadãos cariocas. E quero dizer, para encerrar, senhor presidente, senhor prefeito, ex-prefeito Marcelo Crivella, as críticas que aqui faço nessa tribuna não me fazem Judas, como Vossa Excelência se referiu àqueles que criticam o seu governo. As críticas que eu faço a essa tribuna são de um carioca apaixonado por essa cidade, também um parlamentar, o mais votado do Estado e o mais votado desse município. Mas não faço essas críticas como parlamentar, faço essas críticas como cidadão. E lhe digo, o senhor escolheu um lado, o lado contrário ao cidadão do Rio de Janeiro, que definitivamente não é o meu lado. O Rio precisa de ordem, senhor prefeito. Muito obrigado.